Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos corrigir a quinta semana do PET de Matemática, volume 2, do terceiro ano do ensino médio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e vamos para as questões. Então, na quinta semana, o PET vai trabalhar com probabilidade, ele traz aí, olha, o conceito, né, do que é a probabilidade e como a probabilidade deve ser calculada, fala um pouco também do que são, né, olha, eventos independentes, fala um pouco do princípio fundamental da contagem, que é um conceito que você que está no terceiro ano provavelmente já estudou, né, certamente já estudou. Ele fala sobre o cálculo, né, ele fala o que é o espaço amostral, né. Então, olha, costumamos chamar o espaço amostral o conjunto não vazio de todas as possibilidades. Então, quando eu jogo uma moeda, o que é meu espaço amostral? Cara ou coroa, são todas as possibilidades de resultado que eu tenho. Ele ainda fala, né, sobre como se calcula a probabilidade. Então, a probabilidade ela é calculada pela razão da quantidade de possibilidades favoráveis dividida pela quantidade de resultados possíveis, né? Então, se eu jogo um dado, por exemplo, e eu ganho se sair um número par, qual que é a probabilidade? São 6 possíveis resultados, né? E em 3 resultados eu ganho. Então, a probabilidade de que eu ganhe aí nesse jogo de dados é 3/6. Então, vocês vão ler aí o PET, né? Ver os exemplos, ele traz bastante exemplo aí. Fala sobre evento, né? Evento certo, complementar, impossível. Tudo isso você vai ler. Muito provavelmente o PET deve aprofundar nesse tema no próximo volume, né? Porque aqui, ou mesmo na próxima semana, que eu ainda não vi. Então, é sempre importante você fazer a leitura. Nós vamos partir aqui para a resolução das questões. Então, a primeira pede para a gente observar a figura, né? É uma placa, né? É o tipo de placa brasileira no padrão Mercosul. E aí diz que as placas de automóvel no padrão Mercosul consistem em 7 caracteres nessa ordem. Então, tem uma letra, 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 dígito, letra, dígito e dígito. Para cada letra, existem 26 possibilidades, de A até Z. E para cada dígito, 10 possibilidades, de 0 a 9. O João Carlos emplacou seu carro sem escolher a placa. Ele tem preferência pelo algarismo 5 e, considerando todo o universo possível de placas, qual que é a possibilidade da placa do veículo do João Carlos começar com JC e terminar com 5? Então, é o seguinte, vamos pensar aqui, olha, na placa de carro do João Carlos. Então, ela tem que começar com J na primeira posição, C na segunda posição, a terceira posição é também uma letra, então aqui nós teremos 26 possibilidades. Percebam que o problema não diz que não pode haver repetição de letra, não coloca nenhum tipo de empecilho, não pode começar com letra tal, não pode terminar com número tal, então não tem nenhum impedimento aí. O que nós teríamos então? Então ele tem as duas primeiras letras, 26 possibilidades para a terceira letra. O próximo é um dígito, para o qual ele tem 10 possibilidades. Depois, novamente, uma letra, 26 possibilidades. Se falasse que não podia repetir, a gente contaria 25. Não falou que não pode, né? A gente já subtrairia as letras que já foram utilizadas. Então, vezes 10, que é o próximo dígito, e tem que terminar com o 5, né? Então, esses valores aqui estão fixos. Então, olha, a possibilidade que isso aconteça para ele, né, o número de placas nesta configuração aqui, começando com essas letras e terminando com 5, vai ser um total de 67.600 placas. Eu quero saber qual que é a probabilidade que isso aconteça para ele no universo de todas as placas possíveis. E quantas serão as placas possíveis? Bom, o número de placas, né? Nós vamos usar aqui o princípio fundamental da contagem. Então, o número de placas possíveis vai ser, olha, 26 letras para compor o primeiro número, a primeira letra, né, o primeiro caractere aí, vezes 26 letras para o segundo espaço, vezes 26 para o terceiro, porque as 3 primeiras aí são letras, né, os 3 primeiros caracteres são letras.
depois 10 opções para dígito, que depois nós temos um dígito, vezes 26 opções para letra, que a gente volta a ter letra aqui, vezes 10 opções de dígito, vezes 10 opções de dígito. Multiplicando tudo isso, olha, 26 vezes 26, vezes 26, vezes 10, vezes 26, vezes 10. Ele termina com um número, né? Vezes 10. Nós vamos encontrar aqui o valor, olha, eu vou calcular. Então, aqui fazendo todo esse cálculo, a gente chega aqui à conclusão de que ele teria 456.976 placas possíveis aí, olha, utilizando essa sequência, né, de letra, 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 dígito, dígito. Então, tá aí o número de placas possível. Qual que é a probabilidade que aconteça aquilo que ele quer, né? A probabilidade, então, ela vai ser de 67.600, né? O número de casos favoráveis, dividido pelo número de casos possíveis. Ó. Então, eu vou dividir o número de casos em que a gente teria uma placa nos moldes que ele quer e vamos dividir pelo número total de placas que a gente pode ter. Então, fazendo aqui a divisão, olha, vou colocar aqui 67.600 dividido pelos 456.976 placas possíveis. Então, tá dando esse resultado aí, ó. Então, 0,0001479. Essa aqui é a possibilidade aí de que ele tenha a placa naquele molde que ele escolheu. Aliás, escolheu não, né? Daquilo que seria a preferência dele. O problema diz que ele não escolheu. A gente ainda pode, olha, para colocar esse valor aqui em porcentagem, né? Isso aqui já é a resposta. Mas a gente pode dividir isso aqui por 100, né? A gente pode transformar isso aqui em percentual. Nós vamos multiplicar por 100, 100%. Então, vezes 100, a gente teria aí algo em torno de 0,14, 15%. A gente arredondar aqui, ó. A gente poderia dizer que é algo em torno de 0,015%, né? Dele conseguir isso aí que ele queria. Então, vamos colocar aqui em percentual, né? Multiplicando por 100. A gente vai ter algo aí em torno de 0,0147%, ou, arredondando um pouquinho mais, 0,015%. Então, tá aí a probabilidade de que a placa aí siga essas instruções aqui que foram dadas no problema, né? Começando com essas duas letras e terminando com 5. Vamos para a questão número 2. Número 2. As irmãs Luciana e Lucilene foram a uma loja adquirir um notebook para cada uma. Cada máquina admite as seguintes opções de configuração. Então, você tem aí, olha, 3 opções de processador, né? E 3, e 5, e 7. A memória são 2 opções, 8 GB ou 16 GB, a memória RAM. O tipo de dispositivo também são 2 opções, HD ou SSD. A capacidade do dispositivo, nós temos 1, 2, 3 opções. Pode ser 250, 512 GB ou 1 TB. Para a tela, nós temos 2 opções de tamanho, 3,3 ou 15,6 polegadas. E para o teclado também nós temos 2 opções. A Luciene, ela acha que a Luciana vai escolher uma máquina i7 com 16 GB de memória RAM, SSD, 512 GB de memória, né? E a tela de 15,6 polegadas e, por fim, o teclado comum. Quer saber a probabilidade de que a Luciene acerte seu palpite, né? E quer em porcentagem. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é determinar quantas são as possibilidades de configuração do computador, né? Quantos computadores diferentes a gente pode montar. Para isso, a gente vai usar o princípio fundamental da contagem, multiplicando todas as opções. Então, nós temos 3 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 2. A gente vai multiplicar e achar aqui esse resultado. Então, tá aí, olha, são 144 possibilidades. Então, aqui podem ser montados, né,
configuradas aí 144 máquinas distintas. A Luciene apostou em uma configuração, né? Então, a probabilidade de que ela esteja certa é de 1 sobre 144. Aí a gente vai dividir isso aqui, né? O 1 por 144. A gente vai ter aqui, ó, 1 dividido por 144. A gente vai achar este valor aqui. E para colocar esse porcentagem, a gente vai multiplicar por 100. Então, a gente faz uma multiplicação disso aqui por 100 para achar o percentual. A gente vai ter algo em torno aí de 0,69%, né? Então, aproximadamente, tá aí a resolução para vocês verem. Então, tem aí aproximadamente 0,69% de chance de acertar a escolha da irmã. São só essas duas questões. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, são só as duas. Então, eu me despeço aqui. Curta, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, teve alguma divergência, deixa aqui nos comentários que eu vou olhar. E até a próxima semana de correção.